Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o texto que Jesus tem para nós nessa noite está no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Amém, irmãos. Fica chateado comigo não, tá? É a palavra que Jesus deu. Hebreus 5, 11. Diz assim o texto da palavra de Deus. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por que são difíceis? Portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Fecha os teus olhos por um instante. Pai Santo, essa noite nós queremos te louvar, ó Deus, que nós estamos aqui na tua casa e nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor tome cada um que aqui se encontra nas tuas mãos e toma, Senhor, cada família representada nessa noite, cada pessoa que está diante de um smartphone, de um tablet ou de um aparelho de TV ou na tela de um computador. Toma, Senhor, nas tuas mãos e fala de uma forma poderosa aos teus filhos, ó Deus. Pai Santo, quanto a mim, eu te peço que o Senhor me dê graça para que eu possa deixar o Senhor falar, para que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo na noite de hoje. Toma, Senhor, essa noite nas tuas mãos. Cale qualquer outra voz que não seja a sua, no nome de Jesus. Irmãos, algumas semanas atrás, pastor Ricardo, ele falava sobre discernimento. Não sei se você está lembrado. A busca por um discernimento. E nessa noite eu vou continuar falando, né? Porque na última quarta-feira eu terminei a minha mensagem falando de maturidade. Então eu vou continuar falando sobre maturidade espiritual. E por que eu citei o pastor Ricardo? Porque, irmãos, está intimamente ligado. O texto termina falando assim, ó, que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm suas faculdades exercitadas para discernir, para ter discernimento, não somente do bem, mas também do mal. Amém? Então a gente vai falar um pouco desse assunto. E por que nós vamos falar desse assunto, irmãos? Porque em momentos de crise, de pandemia, de crise mundial, nós precisamos mais do que nunca agirmos com maturidade, para que nós não venhamos a nos arrepender daquilo que a gente fez. Mas o que seria maturidade espiritual? Irmãos, a maturidade espiritual, ela tem algumas coisas semelhantes à maturidade física ou mental, mas tem outras coisas que são diferentes. O que seria maturidade espiritual? Maturidade espiritual, irmãos, é uma troca. É quando eu começo a adquirir maturidade espiritual, quando eu troco a minha mentalidade carnal, a minha mentalidade humana, a minha mentalidade mundana, por uma mentalidade de Deus, baseada em sua palavra. Vocês querem ver uma coisa? Vamos ler um texto que está em Romanos, capítulo 12,
versículo de número 2. Fala disso. O apóstolo Paulo fala com a igreja assim: e não vos conformeis com esse século. Com esse século, irmãos, é com essa cultura, é com essa forma de viver. Então, não vos conformeis com isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que a Bíblia fala que eu não devo me conformar com esse mundo, mas a Bíblia não fala para eu mudar esse mundo, porque a Bíblia é sábia, a palavra de Deus é sábia, e sabe que a forma que eu tenho de mudar esse mundo é mudando a minha forma de pensar. É começando por mim. Então ela diz, então, transformai-vos, não é transformar o mundo, é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Maturidade, irmãos, é isso. Maturidade é quando eu consigo renovar a minha mente. Maturidade é quando eu consigo mudar a minha forma de pensar, uma forma humana, uma forma baseada numa lógica humana, uma forma de pensar que muitas vezes ela é carnal, e eu consigo trocar essa lógica de pensamento por uma lógica de pensamento de Deus, por uma lógica de pensamento que está baseada na palavra de Deus. E o que a gente vai fazer aqui nessa noite, irmãos, é um teste. Nós precisamos descobrir se eu sou maduro ou se eu sou imaturo, espiritualmente falando. E aqui eu vou descrever alguns sintomas de uma pessoa imatura e depois algumas qualidades de uma pessoa que está alcançando, está caminhando rumo à maturidade cristã. E depois a gente fecha mostrando esse caminho para essa maturidade. Então vamos lá, sintomas de uma imaturidade espiritual. Então, se de repente você se encaixar aqui em algum sintoma, é algo que você deve chegar na presença de Deus e estar orando por isso. Primeiro sintoma, irmãos, uma pessoa imatura. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto primeiro. É Atos 20. Versículo 24, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contatando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É interessante que Paulo, ele é um cristão que ele alcançou um grande nível de maturidade. E ele fala: eu nada considero a minha vida por preciosa. De que eu estou falando aqui, irmãos? Eu estou falando do oposto, do imaturo. O imaturo, antes de tudo, ele é uma pessoa egoísta. Irmãos, pensa numa criança. Vocês já perceberam como a criança é egoísta? Como aquilo que está com ela não quer dar para ninguém. Teve uma vez, o Pablo está aqui. Aí eu me lembrei. Eu lembrei do episódio com um dos filhos do Pablo. Só não lembro qual era, eles se parecem um pouco. Então eu não lembro exatamente qual dos dois. Mas o mais engraçado de lembrar do episódio que aconteceu com os filhos do Pablo foi que o episódio que aconteceu com os filhos do Pablo me fez lembrar de uma história que minha mãe contava a meu respeito. Depois do culto, um deles lá, que eu não lembro. Qual era, Pablo? O Pablo não sabe nem qual é a história. Um deles estava com a mão cheia de pirulito. Tinha uns 10. Aí eu falei assim, me dá um pirulito desse aí. Aí ele não quis dar. Na hora que ele não quis dar, aí eu lembrei de uma história que minha mãe sempre conta. Que uma vez eu era criança, eu tinha uns 20 pirulitos na mão. Aí meu pai pediu para eu dar um pirulito para outra criança, eu não quis dar. Aí ele pegou um pirulito na minha mão para dar para essa outra criança. Aí eu joguei os outros 19 no chão e saí chorando. Quando eu pedi o pirulito para o filho do Pablo, eu lembrei dessa história e eu fiz um experimento.
Falei, será que se eu pegar um pirulito na mão dele vai acontecer a mesma coisa? E eu puxei um pirulito na mão dele e ele fez exatamente a mesma coisa. E o Pablo fez exatamente o que a minha mãe fez comigo, bateu nele. E eu fiquei me sentindo mal, porque eu já imaginava que ele ia fazer isso, mas eu quis fazer esse experimento para saber se toda criança era assim, e o pobre acabou apanhando. Mas a criança, ela é egoísta, irmãos. E um servo de Deus, um cristão, um crente imaturo, ele é egoísta. Ou eu vou reformular, um crente egoísta, ele é imaturo. Um crente que só quer as coisas para si, um crente que só pensa em si, um crente que se coloca no centro. A Bíblia não fala em momento algum que nós somos o centro. Ele é imaturo. Irmãos, nós somos chamados para abençoar os outros, para servir a Deus e servir aos outros. Essa é a mentalidade exposta na palavra de Deus. Mas a mentalidade humana, a mentalidade carnal, é aquela onde eu quero. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. Uma pessoa egoísta, ela é imatura. Um outro ponto interessante é que, e tem muito a ver, é que a pessoa que ela é imatura, ela tem uma tendência, ela gosta de ser servida. Irmãos, uma criança, ela gosta de ser servida. Uma criança, você tem que ensiná-la a começar a fazer as coisas por ela. Você tem que ensiná-la a comer sozinha. Você tem que ensiná-la a fazer algumas coisas sozinha. Porque a criança, ela gosta de ser servida. E um adulto imaturo, ele também gosta de ser servido. Ele gosta que as pessoas estejam o tempo todo fazendo coisas para ele. Mas a mentalidade bíblica não é essa. Jesus, ele fala em Marcos 10:45, falando dele mesmo, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então eu tenho que parar um pouco e olhar para mim mesmo e pensar, será que eu prefiro servir ou prefiro ser servido? O cristão, ele é chamado para servir, irmãos. E o cristão, ele é chamado não só para servir, mas para gostar de servir. A diferença da graça para a lei, uma das diferenças é essa. Que na graça eu não tenho que só fazer algo. Eu tenho que gostar de estar fazendo. Eu tenho que amar estar obedecendo. Então não basta eu servir a Deus e servir ao próximo. Eu devo fazer isso com alegria. Essa é a mentalidade madura, irmãos. Um outro ponto interessante está em 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios. Os corintianos eram muito imaturos. Hoje eu não sei como as coisas andam por lá, mas... 1 Coríntios 3, irmãos. Olha o que Paulo está falando para a igreja. É para a igreja isso aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí por que são carnais, irmãos? Versículo 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Irmãos, uma pessoa imatura, que Paulo ele está falando que é carnal, que ele está comparando a uma criança. A pessoa imatura, ela tem uma grande dificuldade, segura aí essa bomba, ela tem uma grande dificuldade de se relacionar de forma saudável. Porque ela é uma pessoa, qualquer coisa está irritada. Ela é uma pessoa que vai ter dificuldade de perdoar. Vai ser uma pessoa que vai ficar amargurada com facilidade. Uma pessoa imatura, ela é uma pessoa mimada, que ela vai querer que as pessoas fiquem adulando ela.
Uma pessoa imatura, ela é uma pessoa que dentro dos relacionamentos ela vai querer chamar atenção para se sentir amada. Porque quem é maduro, irmãos, sabe o lugar que ele ocupa no coração de cada um. Então ele não precisa, ele não tem a necessidade de ficar se sentindo amado o tempo todo. Agora a pessoa imatura tem. Então ela é uma pessoa que vai ter dificuldade em seus relacionamentos. Ela vai ser uma pessoa que, se ela começar, por exemplo, um namoro, que Deus tenha misericórdia do infeliz que namorar com essa pessoa. Porque vai sofrer com ciúme, vai sofrer com uma pessoa pegajosa, vai sofrer com uma pessoa possessiva. Porque pessoas imaturas, espiritualmente falando, são assim. Pessoa imatura, irmãos, tem ciúme até de amigo. Acha que amigo é exclusividade. O meu amigo só pode ser meu amigo. Se meu amigo for amigo de outro amigo, ele não é mais meu amigo. Então é difícil se relacionar com pessoas que não têm um certo grau de maturidade. Pessoas que se irritam com facilidade. Sabe aquelas pessoas que você precisa pisar em ovos para falar com elas? Porque tudo magoa, tudo chateia, tudo gera uma crise. Se for um crente, por qualquer motivo ele quer sair da igreja. Imaturidade. Paulo, ele está falando com essa igreja. Primeiro ele fala que era uma igreja cheia do poder, que nenhum dom lhes faltava. Mas depois Paulo fala assim: eu não pude falar para vocês como pessoas espirituais, porque vocês não são. Vocês são meninos. Olha aí, vocês brigam pelos motivos mais idiotas. Vocês entram em contenda, vocês têm ciúmes uns dos outros pelos motivos mais bestas. O autor aos Hebreus, ele fala no texto que nós lemos o primeiro: vocês, pelo tempo que vocês têm na presença de Deus, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando os outros, mas eu tenho que vir aqui trazer princípios elementares da palavra de Deus para vocês. Eu preciso ensinar o básico do básico. Eu preciso trazer o beabá para vocês. Então, irmão, pare um pouco e pense: como é que eu tenho me relacionado com as pessoas ao meu redor? Como que eu me relaciono com as pessoas da minha família? Como que eu me relaciono com meu cônjuge, com meu namorado, para quem tem, minha namorada, com os meus amigos, com os irmãos da igreja? Como que eu me relaciono? Eu sou aquela pessoa que os outros não podem falar para mim o que pensam. Eu sou aquela pessoa que eu nunca posso ser criticado. Eu sou aquela pessoa que as pessoas não podem chamar a minha atenção mesmo se eu estiver errado. Eu sou aquela pessoa que os outros vão ter que medir as palavras e escolher muito bem, porque dependendo da colocação eu vou ficar muito magoadinho. Eu sou esse tipo de gente. Irmão, se eu sou, eu preciso correr atrás dessa maturidade, porque eu estou agindo como menino. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Que a imaturidade, ela é responsável. Eu não vou generalizar, então vou falar quase. Mas ela é responsável por quase 100% dos divórcios que nós temos em nossa sociedade. Gente que casa que não deveria estar casado, porque é menino, porque é menina. Aí não consegue resolver conflito, aí não consegue lidar com dinheiro, aí não consegue lidar com a pessoa do sexo oposto, porque é menino, é criança. Eu não vou falar isso não, mas passou na cabeça. O Etienne falou aqui o negócio. Mas é, irmãos. Gente que se casa para ter sexo. Gente que se casa porque está cansado do pai e da mãe enchendo o saco dentro de casa. Deixa eu te contar um segredo. Sua mãe vai continuar te enchendo o saco.
E agora vai ter a ajuda da tua esposa. Então não vai resolver muito não. Seu pai vai continuar te perturbando. E o esposo junto. Vai juntar os dois. Então pessoas que se casam por motivos errados. E não têm a maturidade para se manter. Não têm a maturidade para estar à frente de uma família. E aí acaba que esse casamento ele dá problema. Irmãos, e aí quando a gente olha para esses relacionamentos, a gente tem um irmão, a irmã, ou o homem, ou a mulher, fala que quer se separar. Quando a gente vai buscar o motivo, dá vontade de falar, é sério que é por isso que você vai separar? Mas o que a gente descobre é que as pessoas não têm maturidade para se relacionar. Nunca deveriam ter se casado. Nunca deveriam nem ter começado a namorar. Elas deveriam aprender primeiro a conviver bem consigo mesmo, entender bem a si mesmo, crescer, aprender a ser feliz sozinho, para depois ser feliz com a outra pessoa. Então, irmão, de 0 a 10, qual é a nota que você se dá quanto à facilidade que você tem de se relacionar com as pessoas? E eu não estou falando só de relacionamento amoroso, relacionamentos de todos os níveis. Ministério. Será que eu sou aquele dentro do ministério que trago sempre problema? Família. Amigos. Irmãos da igreja. Amém? Um outro sintoma de uma pessoa imatura são pessoas que possuem uma grande instabilidade emocional. Irmãos, instabilidade emocional é falta de domínio próprio, é falta de Espírito Santo atuando em minha vida. Pessoas que são instáveis emocionalmente explodem quando não é para explodir, fala o que não deve ser falado, age na hora que não era para agir daquela forma. Irmãos, uma pessoa que é instável, ela fica com raiva. E a pessoa que é estável, ela também fica com raiva. Mas a diferença de um para o outro é como que eu vou agir diante dessa raiva. Que tipo de atitude eu vou ter diante dessa raiva? Uma pessoa imatura não consegue lidar com os próprios sentimentos. Ela não consegue dominar a si mesma. Uma pessoa imatura, irmãos, ela não consegue lidar com decepções. Tome muito cuidado, irmãos, com os pactos que você faz com você mesmo. Esses pactos são pactos imaturos. Pactos que fazemos internamente. Por exemplo, aí eu tenho uma amizade aqui com o Pablo. O Pablo é meu melhor amigo. Aí o Pablo me decepciona. Aí eu falo para mim mesmo assim, eu nunca mais vou confiar em ninguém. Isso é coisa de menino. Já pensou se Jesus pensasse assim? Após Judas traí-lo, ele ia desistir da cruz. Que ele ia falar, essa humanidade não merece. E depois que Judas o traiu, Pedro negou, ele ia desistir 2 vezes. Às vezes eu estou num relacionamento, arrumo uma namorada, um namorado, e aí a coisa não andou, sei lá, agiram mal comigo. Aí eu não quero me relacionar mais. Tipo, eu coloco a humanidade toda no mesmo pacote assim, ó. Não faça esse tipo de pacto com você mesmo. Esses pactos internos são sinais de imaturidade. Se você um dia confiou em alguém e esse alguém traiu a sua confiança, continue confiando nas pessoas. Irmãos, vou trazer um princípio bíblico para você. Vamos supor que o Etienne, que está aqui conosco, ele me fala algo. Eu vou falar como é que eu penso. Para mim, ele está me falando a verdade até que se prove o contrário. Porque eu prefiro ser enganado por ele do que pecar ao julgá-lo. Porque se eu sou enganado por ele, quem pecou foi ele,
Não fui eu. Mas se eu o julgo e ele está falando a verdade, quem está pecando sou eu. Ah, pastor, mas no passado eu fui enganado. Sim, você foi enganado, mas as pessoas mudam. E vamos supor que o fulano lá não mudou. A outra pessoa não tem nada a ver com o que o fulano fez contigo. Então não trave a sua alma por causa de decepções do passado. Você vai ficar doente. Você já deve ter ouvido falar em processos de somatização, ou doenças que são psicossomáticas, que elas são causadas por uma somatização de fatos ruins que a gente vai tendo durante a vida. Mas isso só acontece porque eu permito que esses fatos ruins me mudem. Mude a minha forma de pensar, eu permito que esses fatos eles tragam traumas à minha vida e eu carrego esses traumas para os meus outros relacionamentos. E aí vai virando uma bola de neve. E essa bola de neve, quando ela está bem grande, ela pode se chamar depressão, ela pode se chamar crise de ansiedade, e por aí vai. Irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então seja livre. O Joãozinho me machucou, seja livre dele. Libera essa pessoa. Se libere dele. Uma pessoa que é imatura, ela tem uma dificuldade grande de perdoar. Porque perdoar é isso, irmãos. Perdoar é você se livrar dessa corrente que te prende àquela outra pessoa. E aí a partir de então você está livre para ter novas experiências, para experimentar novos relacionamentos, para de repente ser enganado de novo, para de repente ser decepcionado de novo. Visão do mundo, irmãos, é rancorosa. Eu estava lendo hoje. O Lameque, ele fala assim: quem ferir a Caim será vingado 7 vezes. Mas comigo é 7 vezes 7. Visão mundana. Visão, comigo o negócio é feio. Visão de Cristo. Pedro, ele chega e fala: até quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? E Jesus fala: não, eu vos digo que 7 vezes 7. Às vezes a gente fala assim: eu sou crente, mas eu não sou besta. No sentido de que eu não vou confiar nas pessoas, no sentido de que eu quero sempre levar a melhor. Irmãos, eu não sei em qual Bíblia você aprendeu esse princípio. Não foi na mesma que eu leio. Porque uma vez que Jesus ele fala que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, ele está quase falando assim na linguagem mundana: seja trouxa, mas não julgue as pessoas. Dê a oportunidade das pessoas errarem com você. E perdoe. Porque é isso que nós recebemos todos os dias, irmãos. O perdão de Deus. E novamente temos a oportunidade de acertar, ou em muitos casos até errar com Deus novamente. Então, irmãos, em nome de Jesus, se liberte. Se liberte de traumas antigos. Isso é o maior favor que você faz para você mesmo. Aquela pessoa que te machucou no passado, de repente ela nem lembra que você existe. Então se liberte do passado. O apóstolo Paulo fala: esqueça-me das coisas que para trás ficaram, e eu prossigo. Ele está leve, irmãos. E eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Se desprenda, irmãos. Deus ele tem uma corrida proposta para você. Deus ele tem uma chamada. O que é um outro ponto, irmãos. Uma pessoa que ela é imatura, ela não consegue terminar o que ela começa.
ela está sempre desistindo. Ela está sempre pensando um novo projeto e abandonando esse novo projeto. Olha o que a Bíblia fala para nós. Vamos ler um texto que está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Versículo de número 8. Olha que lindo, irmãos. Olha que tremendo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, do que o começo. O que ele está querendo dizer, irmãos? Ele está querendo dizer que melhor é terminar do que começar. Porque começar, todo mundo começa. Pisar o pé dentro da igreja uma vez, um monte de gente faz isso. Ingressar num casamento, qualquer Zé Mané faz isso. Mas dar continuidade, levar até o fim, é para quem tem maturidade. É para quem está vivendo baseado nos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, irmãos, não saia começando coisas na doida. Não saia começando sem orar. Não saia começando sem conversar com alguém. Porque quando você começar algo, leve aquele projeto até o final. Porque senão daqui a pouco você é alguém que não tem o mínimo de credibilidade. Você vai querer fazer algo e você não vai ter quem te ajude. Porque as pessoas já vão esperar que você pule do barco no meio do caminho. Outra coisa, uma pessoa imatura, ela é extremamente individualista. Ela não consegue pensar no todo. Ela pensa só nela. É aquela velha história que nós já ouvimos um monte de vezes. Você está num barco, tem um buraco no barco. As pessoas estão desesperadas tentando tapar aquele buraco, tentando tirar água de dentro do barco, e você está de boa, e as pessoas perguntam: por que você não ajuda? E aí você fala: não, porque o buraco não está do meu lado. Tipo assim, não tem nada a ver com o buraco. Claro que tem, tu vai morrer também. Mas às vezes eu sou imaturo demais para entender que eu vou morrer também. Às vezes eu sou imaturo demais para pensar que um problema social, ele é um problema meu também. Que um problema do meu país, ele é um problema meu também. Que um problema na minha cidade, ele também é um problema meu. Que um problema na minha família também é um problema meu. E eu devo que me empenhar para resolvê-lo. Não interessa quem trouxe o problema. O que interessa é que ele precisa ser resolvido. Não adianta a gente ficar querendo jogar a culpa no A ou no B. Querer achar um culpado nunca vai trazer solução para o problema. Mas é trabalho que traz solução para o problema. Então, irmãos, diante das decepções, diante das frustrações, diante dos problemas, como é que eu tenho agido? Vamos resolver? Ou vamos brigar até a gente conseguir achar quem é o culpado? Aleluia. E o último ponto de uma pessoa imatura. Irmãos, uma pessoa imatura, ela gosta de receber crédito. Ela gosta de tapinha nas costas. Ela gosta de ser vista. A Bíblia chama isso de orgulho. Quando a gente, vamos voltar lá para o texto de 1 Coríntios 3. E a gente vai ler o versículo que nós não lemos, que é o versículo 4. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja, porque a igreja está dividida. E tem inclusive uma facção da igreja que fala que eles são de Paulo. E o Paulo fala a respeito do Paulo, assim, ó. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aí no versículo 5 ele fala: quem é Apolo? Quem é Paulo? Senão há menos ministros que Deus usou. O imaturo, ele quer trazer as coisas para si. O imaturo quer ser o centro das atenções. Você já viu como criança gosta de chamar atenção?
Se a criança está ali no canto e ninguém está dando ideia para ela, ela vai fazer alguma coisa para chamar a atenção, as pessoas olharem para ela. Já viu como criança gosta de aplauso? Você aplaude, ela começa a rir. Quantos de nós, já pai de família, mãe de família, às vezes até avô, e a gente continua sendo imaturo, continua querendo estar no centro. Irmãos, esses irmãos aqui de Coríntios, os caras tinham uns dons. E aí eles começaram a discutir para saber qual dom era melhor. Mas pensa numa discussão de gente jumenta. Pensa numa discussão que não tinha cabimento nenhum. Irmãos, quem deu o dom? Foi Deus. Dom é ato soberano de Deus, irmãos. Não existe uma explicação para dom. Ah, você faz assim, assado, que você vai receber um dom X. Não existe isso na palavra. A gente não sabe qual é o critério de Deus para determinado dom. É a vontade dele. Então tudo veio dele. Como é que os caras estavam discutindo qual era o melhor? E outra coisa, eu tenho um determinado dom, eu não tenho nenhum mérito nisso, foi Deus que deu, é de Deus. Então como é que eu quero trazer o mérito para mim? Se o que eu fiz foi exercer algo que é de Deus. Mas pessoas imaturas gostam de estar no centro. Pessoas imaturas gostam de ser citadas, gostam de estar à frente, gosta do aplauso, gosta de que as pessoas expressem a admiração que elas têm por ela. Em nome de Jesus, irmão, faz isso não. Faz isso não, que você está correndo atrás de coisa que não vai te levar para lugar nenhum. A palavra de Deus fala que tinha uma galera que era assim, os fariseus. Eles gostavam dos aplausos. E vira e mexe eles recebiam esses aplausos. E aí Jesus falava assim, tá vendo? Eles já receberam a recompensa deles. Porque da parte de Deus eles não vão receber nada. Eles queriam aplauso, receberam um aplauso, pronto, já receberam a recompensa deles. Eu te pergunto, que tipo de recompensa você quer receber? De quem você quer receber? Então, irmãos, em meio às pressões, em meio às decepções, em meio às coisas boas e às coisas ruins, busque agir com maturidade. Uma outra coisa que eu aprendo sobre maturidade espiritual é que ela não é um processo espontâneo. Não é assim, eu tenho 5 anos de evangelho, eu tenho um grau de maturidade. Quando eu tiver 10 anos de evangelho, eu vou ser 2 vezes mais maduro. Não é assim. Existem níveis que precisam ser rompidos. E esses níveis são rompidos por meio do rompimento que eu faço. Por meio de esforço. Irmãos, vamos ver a atitude de uma pessoa madura. Primeira atitude de uma pessoa madura, baseada no texto de Hebreus que a gente leu. Uma pessoa madura, ela é uma pessoa que ela tem um desejo. Ela quer, irmãos, alimento sólido. Ela quer se alimentar de algo que dê sustância. Ela quer se alimentar de algo que a sacie, espiritualmente falando. Uma pessoa madura, quando entra em oração, ela entra querendo mais de Deus do que ela tinha antes. Uma pessoa imatura entra em oração porque disseram para ela que ela tem que orar. Uma pessoa madura, quando ele pega aqui a palavra de Deus, ele pega isso aqui para Deus falar com ele, para destrinchar. O imaturo vai ler isso aqui por desencargo de consciência. Aí, irmãos, pensa numa leitura chata. Pensa numa leitura que parece que não acaba nunca. Porque muitas vezes eu não tenho prazer naquilo que é espiritual. Eu não tenho prazer na minha oração, eu não tenho prazer na minha leitura da palavra.
Porque eu não entro nesses momentos com fome. Eu não entro nesses momentos querendo receber mais de Deus do que aquilo que eu recebi. Ou seja, eu não estou agindo com maturidade. Segundo ponto de uma pessoa madura. Irmãos, ela é impermeável a ofensas pessoais. Ela não vai se desestabilizar por causa de uma ofensa pessoal. Irmãos, não confunda as coisas. Ninguém gosta de ser ofendido. Mas a pessoa madura, o dia dela não vai acabar por causa daquilo. Ela não vai se transtornar por causa daquilo. Ela não vai perder o sono por causa daquilo. Pelo contrário, ela vai até analisar a ofensa. E de repente ela vai buscar se de repente essa ofensa não tem algum fundamento. Para ela poder crescer. Pessoa madura quer crescer. Pessoa imatura quer ser vítima. Quer ser adulada. Um outro ponto, e esse é o principal. Uma pessoa madura, irmãos, a opinião dela, a consciência dela é moldada pelas Escrituras e não pela opinião dos outros. Vamos ler um texto? Esse texto aqui, há muitos anos atrás, na minha primeira Bíblia, eu ouvi uma mensagem do pastor Ricardo sobre esse texto, e na minha primeira Bíblia ele é grifado. Efésios 4, 14. Olha que forte, irmãos, 14 e 15. Para que não mais sejamos como meninos. Ele vai explicar como é que são os meninos. Agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, ou seja, por toda opinião, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro. Aí o versículo 15 fala da maturidade. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, a consciência, a forma de pensar, as atitudes de uma pessoa madura, de uma pessoa que está buscando esse amadurecimento, está alicerçado naquilo que a Bíblia fala, não naquilo que os outros falam. Eu não estou dizendo que você não deve buscar conselho. A Bíblia fala que o sábio busca conselho. Eu não estou falando que você, em determinadas situações, não deve procurar o seu líder, o seu pastor, ou alguém que tenha mais experiência para tirar um conselho. Não estou falando que você não pode fazer isso. Eu só estou dizendo que primeiro você deve conhecer essa palavra da verdade. Porque só age segundo a Bíblia quem conhece a Bíblia. E segundo, que não é a opinião dos outros que vai me moldar, mas é a palavra de Deus. Os outros podem me ajudar com um exemplo prático? Claro que podem. Mas se esse negócio for contrário à palavra de Deus, eu vou descartar. Ouvi de tudo, retei o que é bom, o que condiz, o que está batendo com a palavra de Deus. Eu não estou falando para você ser um arrogante dono da verdade. Isso também é ser imaturo. Mas sim de você buscar o conhecimento da verdade. E cada dia mais querer crescer nessa verdade. Inclusive bate com outro ponto, irmãos. O outro ponto de uma pessoa madura é que ela busca ser humilde. Ela não vai se meter a besta e querer se engrandecer por qualquer coisa. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Vamos ler o texto? Quando Paulo fala sobre os diáconos da igreja e tal, quem que Timóteo deve escolher. 1 Timóteo 3. Aí vê que coisa interessante. Falando dos bispos e dos diáconos. Aí no versículo 6, Paulo fala assim,
que seja não neófito. O que é neófito? É inexperiente, é menino, é maduro, imaturo. Que seja não neófito. Por que, irmãos, que não pode ser neófito? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, o servo de Deus, ele não pode ser imaturo, porque o imaturo deixa subir para a cabeça, como dizem. E aquele que busca maturidade, não, ele é humilde. Ele sabe de quem é a glória. Ele sabe quem é que faz. Ele sabe que é Deus que está operando. Irmãos, às vezes nós queremos fazer tantas coisas, dentro e fora da igreja, mas a gente esquece do principal, que é buscar a carcaça, que é buscar a maturidade para fazer essas coisas. Eu quero ser um pastor, mas eu não busco maturidade para tal. Eu quero me casar, mas eu não busco maturidade para tal. Eu quero começar o meu negócio, mas eu não tenho maturidade para tal. Então, irmãos, não tem como dar certo. Se tem uma coisa que eu preciso investir, é no meu crescimento. Se tem uma coisa que eu preciso investir, é na minha maturidade. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarde seu coração, sua alma, sua forma de agir, sua forma de pensar. E último ponto de uma pessoa madura. Gente madura sabe ser grata, tanto a Deus como às pessoas. Jesus, em determinado momento, curou 10 leprosos. Dos 10, um voltou para glorificar a Deus, e nem era judeu que voltou, era samaritano. Você é uma pessoa que consegue ser grata? Às vezes Deus, ele coloca pessoas em nossas vidas que são verdadeiros anjos de Deus em nossas vidas. Você consegue ser grato? Mas entenda ser grato, irmãos. Ser grato não é dizer eu sou grato. Qualquer Zé Mané fala isso. Gratidão é postura. Gratidão é atitude. Gratidão não é blá blá blá. Tinha um povo aí que se dizia grato a Deus, e Deus, ele falou: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então gratidão não é isso, irmão. Gratidão é postura. Irmãos, qual é o feriado que para o país? Tem o Natal e tem outro. Dia das Mães. Se você conversar com pessoas que vendem, eles vão te falar que Dia das Mães é loucura. Dia das Mães é tempo de ganhar dinheiro. Por quê, irmãos? Por causa da gratidão. Até quem é ruim gosta da mãe. Até quem é bandido, vagabundo, ama a mãe e é grato à mãe. E como gratidão não é blá blá blá, como gratidão é expressar, então no Dia das Mães, os caras falam: tem que fazer alguma coisa para minha mãe. Por quê? Porque ela é minha mãe, velho. Não tem que explicar mais nada, ela é minha mãe, pronto. Então tem que fazer e pronto. Às vezes minha esposa, ela chega em mim e fala: eu vou comprar um negócio para minha mãe. Irmãos, não tem discussão. A gente pode estar sem dinheiro, mas é para a mãe, então tá, compra lá, divide em 50 vezes e compra esse negócio. Porque gratidão, irmãos, é isso. Gratidão é expressada. Qual foi a última vez que você expressou gratidão a alguém que não seja a sua mãe? Falar que amar é fácil. Falar que é grato é fácil. Agir de forma como quem é grato é diferente. Mas uma pessoa madura,
ela reconhece que em determinado momento da minha vida foi o fulano. E ela age com gratidão. Existem pessoas na minha vida que eu sou muito grato. E eu vou ser grato para sempre. E o que eu puder fazer para honrar essas pessoas, eu vou estar sempre fazendo. Então, qual foi a última vez que você agiu, teve uma atitude de gratidão? Irmãos, gratidão para com Deus. Gratidão para com Deus tem nome. Você de repente nunca pensou nisso. A adoração é expressão de gratidão. Às vezes você até ora muito, mas não é adorador. Você ora muito intercedendo, você ora muito pedindo, você ora muito fazendo um monte de coisa, mas aquele tempo assim de ser grato a Deus, de reverenciar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na sua vida, às vezes a gente não faz. Mas o grato, ele necessariamente ele é adorador. Por isso que o adorador, mesmo quando as coisas não estão boas, ele adora, porque ele é grato por tudo aquilo que já veio, pela salvação e por um pacote tão grande que já recebeu em sua vida. Então não vai ser essa tribulação que vai apagar tudo aquilo que Deus ele já fez por mim. Então ele continua adorador, mesmo quando as coisas não estão bem. Se de repente eu tenho dificuldade em adorar, pare e pense. Eu posso não ser tão grato a Deus quando eu digo que sou, ou como eu acho que sou. Porque essa é a expressão. Em relação às pessoas, irmão, vou te falar uma coisa. Expresse, dê presente, convide para almoçar, para jantar, sei lá. Expresse a gratidão pelas pessoas. Ó, o pastor está aqui dando glória. O pastor reclama de barriga cheia. O pastor deve ter pelo menos umas 2 camisas do City e uma do Flamengo, que eu dei. E tudo que ele quer é um peixe. Pobre é uma coisa séria, né? Irmãos, como alcançar a maturidade? Como partir de um nível para o outro? Irmãos, não tem outra coisa. Aqui, ó. Não tem outro jeito de alcançar a maturidade senão através de você esmerilhar a sua Bíblia, de você passar a comer a sua Bíblia, você ter domínio dessa palavra de Deus. E é domínio, irmãos. Paulo ele fala para Timóteo assim: Timóteo, procura ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e domina bem e maneja bem a palavra da verdade. É assim que a gente alcança a maturidade, irmãos. Por quê? Porque eu vou passar por determinadas experiências na minha vida, e quando eu estiver passando por aquela experiência, eu vou lembrar do quê? Eu vou lembrar do que a palavra de Deus diz a respeito. Mas se eu não leio, se eu não estudo, se eu não tenho domínio por esse livro, eu não vou lembrar. Aí o meu líder vai ter que chegar puxando a minha orelha, e eu vou ficar com raiva, porque eu sou menino. E aí quando as 4 pessoas falar a mesma coisa, talvez eu me convença de que eu errei mesmo. E aí vão me mostrar na Bíblia, e aí talvez eu me convença. Mas se eu estou aqui buscando crescer na palavra de Deus, irmãos, é acesso direto ao Espírito Santo, porque Jesus diz que o Espírito Santo haveria de me lembrar das coisas. Mas é lembrar, irmãos. Eu entendo lembrar
algo que eu já sei, mas no momento eu esqueci. O Espírito Santo me lembra. Ele não vai me lembrar de algo que eu nunca ouvi falar. A Bíblia fala que ele me lembra, está falando que ele me doutrina, não. Então não tem outro caminho, irmãos. Palavra de Deus. Irmãos, eu já vi, não foi uma e nem duas vezes, crente fiel, crente do reteté, como dizem, canela de fogo, numas crises totalmente sem fundamento, irmãos, e às vezes até desviou, porque faltava Bíblia na vida do irmão. Aí entra em crise por causa de qualquer coisa, porque não tem fundamento na palavra de Deus. É o que o autor aos Hebreus está falando. O primeiro texto que a gente leu, ele está falando: vocês deveriam ser mestres. Cara, pelos tempos que vocês têm de igreja, era para vocês estar ensinando. Mas eu tenho que chegar em vocês para ensinar os princípios. Eu tenho que dar vida frutífera para vocês de novo. Boas notícias, misericórdia. Eu tenho que falar de novo o elemental, o básico. Porque parece que vocês não aprendem nada. Mas não aprende, irmãos, porque não coloca em prática, porque não estuda. Nós vivemos numa sociedade onde o povo não gosta de estudar. E eu nem te critico por não gostar de estudar, porque estudar é chato. Agora, alguma coisa você tem que gostar. Todo mundo se interessa por alguma coisa. Todo mundo tem uma área de afinidade. E se eu, como servo de Deus, não tenho Deus como área da minha afinidade, pode matar, porque estou servindo para nada. Irmãos, é igual um dia uma aluna, ela chegou em mim, ela perguntou assim: professor, como é que você sabe esses negócios tudo aí? Falei para ela: só faço isso da vida, se não souber pode matar. Se eu fizer uma prova de física e não passar na prova, morreu, pronto, estou servindo para nada. E o que você tem a ver com isso que eu estou falando? Irmão, se eu, como servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, pessoa de Deus, nascida de novo, lavada e remida no Espírito Santo, que digo que Deus é tudo para mim, que Deus é minha vida, e eu não conheço a palavra de Deus, pode matar. É o mesmo contexto, irmãos. Se eu não conheço a palavra do meu Deus, eu vou conhecer o que na vida? Então, irmãos, não existe outro caminho para a maturidade. Ninguém ensina o outro a ser maduro, a não ser o Espírito Santo através da sua palavra. Então, irmãos, eu preciso começar a ler essa palavra, mas não ler na doida. Lê assim: Deus, ora antes, sabe? Aquela oração: Deus, eu quero aprender hoje. Eu quero sair dessa leitura melhor do que eu comecei. Eu quero sair com algum tipo de ensinamento. Vou para um culto, Deus, eu tenho que sair melhor do que eu cheguei. Lembre-se, a pessoa madura, ela tem sede de crescer. A pessoa imatura, ela quer sempre continuar sendo criança. Ela quer sempre continuar sendo tratada como criança. E aí ela não consegue, fechando no texto de Hebreus, ela não vai conseguir discernir o que é certo e o que é errado. Não consegue. Criança não consegue. Pra vocês perceberem uma coisa: criança, como criança, generaliza tudo. A gente fala assim, né? Nunca mais vou confiar em ninguém, nunca mais vou abrir meu coração. Criança é assim, generaliza tudo.
meu filhote, que vocês conhecem, o Davi. Lá em casa tem um cachorro muito fofo, o Simba. E aí o Davi, o Simba lá solto, e o Simba tinha medo do Davi, porque o Davi puxava a orelha dele, puxava o rabo dele, e ele não fazia nada. Só que o Davi é criança, então na cabeça do Davi, ele podia fazer isso com qualquer cachorro. Aí um dia a gente estava na casa do meu tio, que a gente foi lá comer uma feijoada, numa chácara, tinha uns cachorros soltos lá. O cachorro tá lá deitado na dele, lá vai o Davi puxar o rabo do cachorro. Daqui a pouco a gente só ouve um rosnado do cachorro e o choro do Davi. A gente falou, pronto, o cachorro mordeu o Davi. Ele não mordeu, ele só avançou. Mas ele avançou o suficiente para o Davi pensar assim, cachorro é ruim. Aí agora ele não gosta mais do Simba. Agora nenhum cachorro presta mais. Porque os cachorros avançam. Criança. Criança é assim. Cuidado, irmãos. Para você não estar agindo como uma pessoa imatura. Cuidado para você não estar colocando tudo dentro do mesmo pacote. E não consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Não consegue ouvir de tudo e reter o que é bom. Aí eu vou ouvir um pastor lá no YouTube, que não é o meu pastor. E aí o pastor é bom, dizem que ele é bom, então eu vou lá ouvir o cara. Aí o cara é bom, mas às vezes ele fala uns negócios que não está muito certo. Todo mundo é assim, irmãos, todo mundo dá uns vacilos. Mas ele é bom, me falaram que ele é bom, então eu vou pegar tudo. Imaturo. Sem imaturidade. Ah, mas o cara é famoso. Vou pegar tudo. Você está sendo imaturo. Eu gosto, irmãos, de ouvir um monte de cara. Às vezes fico em casa assistindo. Eu não saio filtrando tudo assim não, irmãos. Eu tenho Bíblia na minha casa. Não sei se você tem uma dessa lá na sua. Mas na minha casa tem uma dessa, então... Entre o que o pastor falou e o que Deus está falando na sua palavra, a gente fica com o que Deus está falando. Amém? E por que Deus ele trouxe essa mensagem para nós hoje? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Dias em que as pessoas estão manipulando. Saem notícias verdadeiras e notícias falsas. Manipulação por parte da mídia. Briga política. E às vezes a gente até entra nessas brigas políticas, porque somos imaturos. E Deus ele tem um propósito para a igreja dele no meio dessa bagunça toda. No meio dessa bagunça toda, Deus ele quer que o seu povo se levante. Acima, irmãos, da bagunça. Acima da confusão. Quando em Isaías, Deus ele fala que nos dá asa como de águias, é isso que ele está falando. Que o seu povo, a águia, irmãos, ela voa por cima da tempestade. Que o seu povo ele vai caminhar por cima da confusão toda para ser luz. Mas eu preciso não me contaminar, eu preciso ser maduro para caminhar dessa forma. Em determinado momento, os discípulos estão no meio de uma grande tempestade. E eles estão com medo, eles estão achando que vão morrer. Eles estão até delirando, porque Jesus aparece, eles acham que Jesus é um fantasma. Eu fico de cara, eu falo, não acredito que eles acreditavam em fantasma. Mas eles acham que Jesus é um fantasma. E Jesus fala, calma, sou eu. E Pedro ele fala, se é o Senhor, então deixa eu ir de encontro ao Senhor sobre as águas. E aí Jesus fala, vem, e Pedro vai. Presta atenção num detalhe. O que é que estava trazendo medo para Pedro? Era a tempestade. Era a água, o mar agitado. E de repente Pedro se viu caminhando por cima do problema. De repente o mar que iria matá-lo, que ele estava com medo daquele mar, agora ele está andando por cima do mar. O mar que ia achatá-lo, agora ele está pisando no mar.
Deus, Ele tem nos chamado para, em meio a toda crise, em meio a toda bagunça, andar por cima disso, olhar para Ele, servir a Ele e ser suporte para aquelas pessoas que estão desesperadas. As pessoas estão se matando, irmãos. As pessoas estão se divorciando. As pessoas estão desesperadas. Tem empresário aí que não sabe o que vai fazer da vida. O cenário nunca foi tão propício para a igreja do Senhor se levantar e ser exaltada por Deus nessa terra. Mas eu preciso não me misturar. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu vou mudar o mundo quando eu estiver por cima dele, quando eu estiver alheio, quando eu estiver acima daquilo que está acontecendo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não pertenço a ele. Pedro diz: como forasteiros e peregrinos. A minha pátria, ela está nos céus. E lá no céu, irmão, não tem vírus. Lá no céu não tem crise. Lá no céu não está acontecendo nada disso. E eu sou embaixador de Cristo, enviado de lá para cá, para trazer, levar para as pessoas uma mensagem de que dias melhores virão. Mas esses dias melhores, eles não virão naturalmente, ou dependendo das pessoas. Esses dias melhores vêm quando eu me rendo a Cristo e eu passo a caminhar segundo a sua palavra. Agora, se nem o servo de Deus, se nem um crente consegue caminhar segundo a palavra de Deus, imagine aqueles que não a conhecem. Então, irmãos, é tempo de alcançar a maturidade. É tempo de alcançar, como diz em Efésios, a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo, para podermos ser sal e podermos ser luz nessa terra. Amém? E que Deus, Ele te abençoe, irmãos, e que possa te usar bastante nesse tempo. Eu te convido a fechar os teus olhos aí no seu lugar. Se você tem agido de forma imatura, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu quero te convidar a orar a Deus e confessar, irmãos. Confessar mesmo como um pecado. Porque às vezes agimos de forma imatura, nós estamos agindo de forma pecaminosa. Então feche aí os seus olhos. Pai Santo, toma, Senhor, os teus filhos nessa hora, nas tuas mãos, ó Deus, de uma forma poderosa. Espírito Santo de Deus, traz a revelação, ó Deus. Nessa hora a gente fica brigando contra o Senhor, porque a gente não quer admitir algumas coisas em nós, mas que possamos nos deixar tratar, ó Deus, pela Tua palavra, que possamos nos deixar tratar pela Tua presença, na noite de hoje. Rei dos reis e Senhor dos senhores, toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, esse servo, essa serva, esse amigo que está nos assistindo, e nos leve, ó Deus, não somente a querer crescer, mas buscar esse crescimento, porque é tempo, Senhor, do Teu povo se levantar. Há uma ardente expectativa por parte da criação, pela manifestação dos filhos de Deus, para que o sal da terra comece a salgar, para que a luz comece a resplandecer em meio às trevas. Toma, Senhor, o Teu povo nas Tuas mãos, no nome de Jesus.